Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita direto da Rede TV Vila Velha. Agora são 22 horas e nessa próxima hora nós estaremos ao vivo aqui falando a respeito da doutrina espírita, trazendo um tema para a nossa reflexão, que é o que fazemos todas as quintas, levamos até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Aquela pausa semanal onde nós paramos com as nossas inquietudes, com as nossas preocupações, com os nossos pensamentos agitados, decorrentes da nossa vida, do nosso dia a dia, para pensarmos nas coisas transcendentes, nas coisas da alma. Esses alimentos que fortalecem a alma para a sua jornada aqui na Terra. O Espiritismo tem essa capacidade de colocar-nos em reflexão, porque são tantas informações que os Espíritos nos enviaram durante todo esse tempo. A gente estava conversando, Eulécia, que para ler as 5 obras da doutrina espírita, as básicas, levaria algumas encarnações para a leitura completa e todo o seu entendimento. Para estudar e entender, né? É muita matéria. Mas a parte do Espiritismo tão consoladora, que é a parte do Evangelho, basta a gente abrir ali uma página ao acaso, normalmente ela serve para as nossas necessidades e ali nós fazemos as nossas reflexões, a nossa alma relaxa e nós continuamos com as nossas lutas. Porque as lutas são diárias, mas a gente não pode fugir delas, né, Eulécia? De maneira nenhuma, né? Isso faz parte da existência, porque se Jesus deixou o Evangelho para os povos, disseminando entre os povos, era para que as pessoas entendessem o Evangelho, compreendessem e tivessem condições de acessar os planos maiores. Só que tem pessoas que acham que isso aqui é gratuito, eu faço minha caridade, eu fico fazendo minhas orações, eu vou chegar no céu. Na verdade, o céu nunca fechou as portas, está sempre de portas abertas. Só que para adentrarmos o céu, entre aspas, a espiritualidade superior, na verdade, nós precisamos de asas do amor e da compreensão e da perseverança. Nós só chegamos perseverando. Jesus já disse, perseverai e orai. Quer dizer, perseverar na sua intenção de ser uma criatura melhor. E isso requer muito esforço, requer muita boa vontade e para você se desfazer desse homem velho, tirar... não podemos colocar água limpa num vaso sujo. Então, por vezes, as pessoas falam assim, eu não compreendo, não entendo o que Jesus quis dizer aqui, não sei o que essa mensagem, não compreendo essa mensagem de Emmanuel, de Joana de Ângeles. Na verdade, para compreendermos realmente o Evangelho, nós precisamos limpar esse nosso vaso físico para poder entrar as verdades, a água pura da palavra de Jesus. E para limparmos esse vaso impuro que somos nós temos que procurar fazer a meditação para conhecermos como nós somos. Porque nós somos criaturas de séculos e séculos, dezenas, centenas de reencarnações. Então, nós temos agregado a nós muitos hábitos ruins, muitos costumes bárbaros ainda, e disfarçamos em civilidade, mas que, na verdade, ainda são muito grotescos. E essa grosseria que ainda temos de nós, é só nós que podemos fazer essa limpeza. Fazendo a limpeza como? Como Santo Agostinho nos indica lá no Evangelho, fazei as suas orações antes de dormir. Examina a tua consciência, examina os teus atos, o que você fez durante o dia e analisa friamente, sem ter dó de você, sem se perdoar. Mas analisando friamente o que você fez, fala, não, isso aqui não foi uma coisa certa, eu não deveria ter feito isso. Porque quando você reconhece o que você fez de errado, aquilo você não vai mais fazer, porque você já aprendeu a fazer o certo. E assim, gradativamente,
passo a passo, é que nós vamos chegando, vamos conseguindo nos desfazer desse homem velho, dessas imperfeições que ainda temos. Porque nós sabemos que o mundo está em fase de transição. Nós estamos em transição. Porque as crianças que estão nascendo agora, os adolescentes, são seres muito inteligentes. As crianças pequenininhas dão aula para os pais, é os pais que têm que aprender a como educar, a levar aquelas crianças. Elas já nascem sabendo as coisas. Por quê? Porque são esses espíritos dessa nova era que está chegando que vão ajudar ao progresso da humanidade. Então, ainda aquela pessoa, aquela criatura que ainda não entendeu a palavra de Jesus, ainda vai ficar penando, ainda vai ficar sofrendo, porque nós somos herdeiros dos nossos atos. Deus não castiga ninguém, ninguém castiga, a espiritualidade não castiga ninguém. Nós somos herdeiros daquilo que nós fazemos. Então, se não queremos sofrimento, se não quisermos dores, se quisermos ter uma vida feliz, tranquila, nós temos que trabalhar para isso, porque isso aqui não vem de graça, né? Nós temos que esforçar. Jesus já disse, orai e perseverai nas suas intenções. Então, nós temos que lutar realmente para sermos essa criatura, porque ninguém gosta de sofrer. Qualquer pessoa em sã consciência vai perguntar, você quer nascer na outra encarnação dessa maneira, com essa tua vida que você tem agora? Todo mundo vai dizer que não. Nós queremos uma vida melhor, procuramos uma vida mais confortável, mas para isso temos que ser merecedores, nós temos que merecer isso aqui. E não é aquela felicidade transitória que nós temos aqui na Terra, porque não é o ouro, não é o dinheiro, não é a posição social que nos fazem felizes, é a paz de consciência, é a tranquilidade, é saber compreender e observar o que você passa em nossa existência, em nossa volta com as criaturas e entender. Sempre colocar os seus atos perguntando assim, o que faria Jesus? Não vamos nos comparar com Jesus, mas como ele é nosso modelo e guia, então a gente pergunta, Jesus faria isso? Ele faria isso? Sem ter vergonha, sem pensar que vai ser piegas de falar dessa maneira, né, Silvia? Nós estamos numa época que nós temos que nos espiritualizar de uma maneira ou de outra, ou então voltaremos no mundo inferior ao nosso, que ninguém quer um mundo assim, né? É verdade, Lécia. Hoje nós, inclusive, trouxemos um tema a pedido de uma telespectadora que mandou uma pergunta aqui para o programa que ela ora, faz muitas preces e parece que Deus não responde às suas orações. Mas a prece, ela é uma das melhores ferramentas que nós temos para nos contactar com as esferas superiores da vida. É como se tivéssemos um telefone de linha direta com o alto. E diante das dificuldades, porque muitas vezes para agradecer a gente até esquece de orar. Quando tudo está bem, nós esquecemos da oração. Normalmente nós oramos em momentos de aflição, de dificuldade, de desespero, de dor. Então essa linha direta com a região superior do universo, com as faixas vibratórias elevadas, nós temos essa linha direta e podemos fazer essa conexão através do nosso pensamento. No entanto, há um detalhe que os espíritos nos chamam a nossa atenção. A nossa prece ela tem que ser ativa. De que adianta nós orarmos e cruzarmos os nossos braços diante das dificuldades? A espiritualidade não pode se materializar no mundo para resolver os nossos problemas. Nós que resolvemos os nossos problemas através de atitudes firmes, através de decisões firmes sustentadas pela nossa fé, pela nossa esperança, pela nossa fortaleza moral. Paulo de Tarso dizia que o Filho de Deus, os filhos de Deus, devem sempre estar em pé para o bom combate, porque todos nós temos o DNA divino. Deus acredita em nós, na nossa força e na nossa capacidade de realização. Então, quando nós oramos e pedimos para Deus, aparentemente nós não ouvimos as respostas, porque muitas vezes o nosso íntimo está em desequilíbrio, falta-nos amor muitas vezes. E nessa situação espiritual, nós não temos capacidade de perceber, de ver ou de ouvir as respostas de Deus. É preciso que a gente saia da inércia, que a gente levante da cadeira, que nós nos levantemos para agirmos. É assim que a prece funciona. Nós mesmos resolvemos os nossos problemas. E os espíritos sempre estão ao nosso lado. Aliás, nós só conseguimos viver na Terra encarnados por
causa do apoio do mundo dos espíritos. E eles sempre estão a nos rodear, a nos analisar, para ver as nossas necessidades, estão sempre prontos a nos auxiliar. Muitas vezes as pessoas dizem, mas se o nosso destino já é traçado, se nós temos um planejamento reencarnatório e tudo vai acontecer mesmo, para que eu tenho que orar? Ora, essa é uma pergunta, é uma resposta de quem não tem esse raciocínio da transcendência da vida. Porque sim, nós temos a nossa história planejada em linhas gerais e tudo pode mudar de acordo com uma atitude nossa. Mudar para o bem e mudar para o mal, de acordo com as nossas escolhas. E às vezes, Eulécia, a gente esquece dessa ferramenta. As pessoas dizem, quando eu estou em desespero, eu não consigo orar. Porque a pessoa imagina que orar é debulhar um monte de palavras. Não, a oração é uma conexão mental com o alto. Um pedido de socorro que não precisa ser expresso em palavras. Nós não precisamos verbalizar ou decorar uma prece longa. É apenas o contato mental. Quando nós fazemos o contato mental com o alto, ele se estabelece. E aí a conexão se faz e nós podemos agradecer, nós podemos pedir, nós podemos lançar mão dessa ferramenta da maneira que nós quisermos. Basta nós lembrarmos que temos essa ferramenta em mãos. André Luiz, Espírito, diz: comece o seu dia na luz da oração, porque nós não sabemos como será o nosso dia. Nós não sabemos o que teremos pela frente. E quando nós começamos o nosso dia na luz da oração, nós já recebemos do alto a fortaleza e o equilíbrio para aquele dia que vai se desdobrar aí. Às vezes, quantas surpresas que não acontecem, né, Eulécia? Não sabemos o que vai acontecer, né? Então melhor começar na oração, né? Bem, nós vamos fazer um intervalo agora. O nosso tema de hoje é o valor da prece. A nossa convidada já está aqui nos estúdios da TV Vila Velha. Você pode participar do programa através da nossa página no Facebook, mandando perguntas para a convidada, participando do sorteio do livro, mandando um recadinho para nós aqui, a equipe do programa Presença Espírita. E agora a gente vai fazer um intervalo bem rápido e já voltamos. Olá, estamos de volta com Presença Espírita, TV Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná. E no segundo bloco, como sempre fazemos, começamos com a apresentação do livro que vai ser sorteado hoje. A Patrícia já pôs no Face, vocês já estão sabendo que o livro a ser sorteado hoje é Somos Seis. É um livro que causou, assim, não podemos dizer um rebu, mas impressionou muito as criaturas quando Chico Xavier psicografou esse livro, porque ele tem as mensagens de jovens que desencarnaram cedo. E teve alguns aqui que desencarnaram no incêndio do Joelma, há muito tempo atrás, aí, quem se recorda do incêndio que houve no edifício Joelma, e desencarnaram muitas pessoas drasticamente ali naquele incêndio, não tinham estrutura nenhuma. Então, quem quiser participar do sorteio, quiser ganhar este livro, entre na nossa página no Facebook e diga: eu quero participar. Esse livro aqui foi uma gentileza da Livraria Espírita André Luiz, que funciona junto à Guarda Mirim, no Instituto Educacional Duque de Caxias. E quem ganhar vai ter que procurá-lo aqui na TV Vila Velha com o João. Silvia. Hoje nós estamos recebendo no programa Presença Espírita, para falar a respeito do valor da prece, a Rafaela, Luana, Paula, Adib, Neves, Fernandes. Falei certinho, Rafaela? Abib. A Rafaela é palestrante e secretária da União Regional Espírita Segunda Região. Também ela é trabalhadora da Casa Espírita CEPAM, a Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Bem-vinda ao programa Presença Espírita. Obrigada, boa noite. A primeira pergunta para a Rafaela é o seguinte: a prece realmente é um recurso poderoso que temos ao nosso alcance? Através dela, nós podemos receber o socorro pretendido, Rafaela? Hoje já há muitas pesquisas científicas que tratam que as pessoas que oram
têm até mesmo o sistema imunológico mais aperfeiçoado, são mais felizes, têm uma recuperação de sua saúde mais rápida. Já há pesquisas nesse sentido, comprovando a eficácia da prece. Sem dúvida, portanto, ela é um recurso, um manancial de poder, uma ferramenta, como bem a Silvia falou no início, que nós temos à nossa disposição, porque é um ato de religar-se a Deus, a essa inteligência suprema. E claro que nós recebemos o socorro pretendido, embora não seja como nós esperamos. Às vezes nós pedimos para que Deus nos livre de um determinado problema. Contudo, está no nosso programa passar pelaquela dificuldade, pelaquela doença, pelaquela dor, pelaquele sofrimento. Entretanto, nós receberemos a ajuda necessária, seja por parte de uma influência benéfica, por parte dos mentores espirituais, que estarão nos sugerindo orientações, circunstâncias para que nós melhor possamos encontrar uma solução para aquela situação ou a força necessária para sairmos daquela dificuldade. Então, por isso que é importante, né? Como já conversamos aqui, essa ferramenta importante da oração. E esquecemos disso, né? Por isso que é importante a gente estar sempre batendo, repetindo o assunto, porque às vezes a pessoa fica desesperada, principalmente numa época que está tendo tanto suicídio. As pessoas têm que ver que nós não somos seres abandonados, né? Nós estamos aqui, todos nós temos o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, não interessa a nomenclatura, mas nós não estamos sozinhos. E com a prece nós nos conectamos com o alto, né? Então, no desespero, às vezes se esquece, né? Né, Silvia, você já comentou que às vezes a pessoa está desesperada e não consegue, mas se a pessoa tiver o hábito de começar o dia na oração, nesse momento ela não vai esquecer, né? Porque às vezes as pessoas, Rafaela, você pode dizer isso também, elas têm vergonha de orar, se for na frente de outras pessoas, então nem pensar. Mas ela tem vergonha de orar, ela não tem o hábito e ela acha que tem que ter uma situação especial, né, para orar. O local especial. Né? Ou então tem que falar palavras bonitas, como se Deus estivesse se importando com isso, né? E não é bem assim. Bom, a segunda pergunta que eu gostaria de falar para a Rafaela, perguntar, é se a prece realmente nos liberta dos sofrimentos que nós deveríamos, em tese, passar durante a vida terrena. Isso que ela dizia de toda essa parte da reencarnação, do planejamento, ela de alguma forma abrevia provas e expiações? Como nós estamos na Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, embora nós estejamos nesse período de transição, nós estamos sujeitos à lei natural do nosso planeta. Portanto, nós passamos por situações que são expiações, que decorrem de faltas que nós produzimos no nosso passado, no nosso pretérito, e estamos aqui expiando, como também nós temos um grande número de provas que nós necessitamos passar, até porque a Terra é uma escola, é um educandário. E na situação que nós estamos, não tem melhores provas do que o sofrimento, as dores, as dificuldades que vão lapidando as nossas arestas morais, nos ajudando a que nós possamos entrar no caminho correto novamente do bem, do equilíbrio, melhorando as nossas virtudes e tirando as nossas tendências inferiores. É claro que não é permitido que seja abreviado as nossas provas e nossas expiações, a não ser que seja a vontade de Deus. Porém, nós justamente, através do ato de orar, nós estaremos recebendo, por acréscimo da misericórdia divina, o auxílio que se faz necessário para que nós tenhamos a força, o equilíbrio, o ânimo que é precioso para aquele momento de prova, para aquele momento que nós estamos passando pelaquela dificuldade, por aquele sofrimento que está abalando o nosso emocional, a nossa vida, ou uma doença que aparece. Por isso a prece, ela nos motiva, ela nos equilibra, ela nos aproxima o contato com os bons espíritos, com a espiritualidade superior, com esses espíritos que já estão nessas condições mais evoluídas,
saídas que vão nos ajudar a superar aquele sofrimento, a superar aquela má tendência e, evidentemente, a passar por aquela expiação que nós, infelizmente, devemos aí superar, passar decorrente do nosso passado, cheio de faltas, cheio de erros, como falou a Elécia ali no início. Nós temos uma centena de encarnações que nós já passamos e durante essas vidas nós cometemos erros. Cada vida nós vamos nos aperfeiçoando e nos melhorando. Às vezes nós insistimos aí em ficar fracassando nas mesmas tendências e por isso vem o sofrimento como uma escola, como uma forma de nos melhorar, nos corrigir a rota. E a oração traz essa força, traz esse ânimo, traz a assistência para que nós estejamos passando pelo necessário que vem a nós, mas com a força preciosa, com o bom ânimo. E é interessante que Jesus nos orientou a fazer uso dessa ferramenta, né? Tudo que Jesus nos orientou foi sempre para o nosso bem, e ele fez essa orientação, inclusive deixou um modelo de oração para nós. Bom, uma pergunta muito interessante, né? Quem recebe as nossas orações? Elas chegam diretamente a Deus, ela passa por instâncias inferiores e depois são analisadas. Eu estava presente numa reunião mediúnica certa vez, em que um espírito se manifestou e chorava muito, dizendo que muitas pessoas oravam e pedindo para ele que ele ajudasse essas pessoas. E ele não tinha capacidade de fazer isso, porque do outro lado da vida ele também estava necessitado de ajuda. E as pessoas oravam, pedindo para esse espírito para auxiliar, e ele não estava de mãos atadas, né? Porque ele também não tinha essa elevação moral para as realizações que pediam. Então, Rafaela, quem é que recebe as nossas preces? Todas as nossas orações, embora às vezes pessoas orientem a um determinado espírito, as outras religiões às vezes direcionem a santos, as nossas orações são todas recebidas por Deus, nosso Pai. E para isso ele possui departamentos específicos com espíritos intercessores que trabalham como verdadeiros executores das suas tarefas. E esses espíritos recebem essas preces e, diante da vontade de Deus, eles vão encontrando meios de nos auxiliar. Por isso que aquele que ora com bastante encorajamento, com fé, com coração, recebe a assistência, aproxima a si a assistência desses espíritos elevados, de grande envergadura moral, que recebem essas orações. E esses espíritos vão direcionando, por isso que às vezes tem pessoas que acabam recebendo o auxílio por meio de um familiar que já desencarnou e que recebe aquela incumbência, que já está numa situação melhorada na vida pós-túmulo e que vem auxiliar aquela família, aquela pessoa. E até o que a Silvia comentou ali no início, que aconteceu num trabalho mediúnico, tem uma passagem no livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Entre a Terra e o Céu, que é justamente a história de uma menina que ela faz uma prece para sua mãezinha já desencarnada, que se chama a prece refratária, mas ela não tinha a menor condição de estar auxiliando. Ela era até mesmo a obsessora da família que estava causando grande problema para o ambiente familiar. Mas a prece é ouvida por esses espíritos superiores, que são os missionários e executores e intercessores da vontade de Deus, e ela não deixa de ser ajudada, embora a prece ela direcione a sua mãezinha já desencarnada. E como é que a prece funciona, né? Porque o Espiritismo... Nós temos 1 minuto? O Espiritismo, ele explica a ação dos fluidos, ele explica como é que, através da vibração do nosso pensamento, a prece chega alcança, né, os locais ali que são responsáveis por isso. Há um modus operandi da prece? Já deu o bloco? Então, nós vamos fazer um intervalo rápido e a Rafaela responde no próximo bloco, no terceiro bloco do programa Presença Espírita.
Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e deixamos aí já no ar a pergunta. Como que é a ação da prece, Rafaela? Para essa pergunta é importante nós entendermos que nós estamos mergulhados no fluido universal. O som se propaga pelo ar. Só que o ar só tem circunstância até o planeta Terra. Já o fluido universal, ele se propaga por todo o universo. E justamente a prece, ela se propaga por meio do pensamento que tem como veículo esse fluido universal. Então é o nosso pensamento através de ondas magnéticas que são propagados por meio do fluido universal. Portanto, não importa onde nós estamos, não precisa ser uma instituição religiosa, um horário definido, um espaço, um determinado momento. O que importa é a nossa intenção, do nosso pensamento, que vai se propagar por meio desse fluido e chega até Deus e essas equipes especializadas, como nós respondemos na pergunta anterior. E há uma maneira de orar, né? A gente estava falando que muitas vezes as pessoas ficam constrangidas, têm vergonha ou não oram porque acham que tem que dizer palavras bonitas para Deus, né? Então existe uma maneira correta. Será que quanto mais palavras a gente falar, mais valor tem a prece? É claro que aquelas preces que nós falamos mais com a boca do que com o coração, de forma mecânica, cheia de palavras complexas, prolixas, que nós não compreendemos, evidente que elas não têm o mesmo valor que uma prece que nós ditamos com o coração. O importante é que o nosso pensamento esteja impregnado de amor, de intenção. É a intenção que importa e não as palavras repetidas ou aquela leitura. É claro que também tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de orar e por isso até o Evangelho segundo o Espiritismo tem várias preces no final, a exemplo, por exemplo, no momento de dormir, por uma criança que acaba de nascer, uma pessoa que acabou de desencarnar, mas a intenção é justamente nos orientar, nos inspirar. Não é uma fórmula pré-determinada, não existe também uma fórmula categórica de se orar. Cada pessoa tem seu jeito, o que importa é que ela seja prolatada pelo nosso coração. É um dialogar com Deus, é uma forma informal, como nós conversamos com um amigo, nós estamos ali colocando o nosso desejo mais íntimo, com as fibras mais seguras ali do nosso espírito. Não importa fórmulas, o que importa é a nossa intenção, mas é muito importante também colocarmos aqui que de acordo com o Livro dos Espíritos, a questão 661, como a Silvia também falou no início do programa, a melhor prece é a boa ação. É as nossas obras. Não adianta nós ficarmos orando, nós irmos nos templos religiosos, nós termos aquele dia definido no nosso templo, na nossa igreja, mas nós em casa somos verdadeiros déspotas. Nós como colegas de trabalho somos traiçoeiros. Nós, como pessoas no nosso ambiente social, não somos pessoas confiáveis. O que importa também são as nossas atitudes. Nós temos que conjugar esses dois valores, a prece com a nossa atitude, com as nossas boas ações. Por isso que a prece também é uma caridade. Nós oramos pelaquela pessoa com carinho, com amor, a prece chega até aquela pessoa, ajuda na melhora íntima daquela pessoa, para aquele problema, para aquela circunstância, para a sua saúde, atinge o seu perispírito. Mas se nós não somos pessoas boas, não fazemos o bem, não temos atitudes, aquelas preces daí também são só faladas, só da boca para fora. E também tem uma pergunta aqui, e que também tem no Livro dos Espíritos, se a prece, como um hábito bom, um hábito salutar, ela pode transformar o homem. A prece, ela pode nos transformar mesmo intimamente, Rafaela? É evidente que sim. Os Espíritos nos respondem na questão 660 no Livro dos Espíritos, que ela tem essa faculdade de nos transformar em seres humanos melhores. E o porquê?
porque justamente quando nós oramos com o coração, oramos com a boa intenção, nós elevamos o nosso pensamento, nós elevamos o nosso padrão vibratório. E com isso, nós entramos no mesmo padrão dessas inteligências mais superiores, dos bons espíritos. E eles nos acodem, eles se aproximam de nós para nos auxiliar. Claro que eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas eles nos orientam, eles nos inspiram e com isso eles nos ajudam a sermos pessoas melhores. Porque eles vão nos orientar boas ideias, boas ações, vão auxiliar também que nós façamos o que a Aulécia falou lá no início, o exame rotineiro da nossa consciência e com isso nós vamos aparando as nossas arestas, das nossas más tendências, dos nossos vícios, das coisas que nós ainda temos de inferioridades e que precisamos melhorar. E com isso, orando fervorosamente, com confiança, esses bons espíritos vêm ao nosso auxílio e trazem essa energia, esse bom ânimo, essa força, nos tornando pessoas melhores. Rafaela, é importante também lembrar disso que você está falando, que a gente não pode assim pedir especificamente, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Porque sempre orar pedindo para que Deus envie a solução melhor para as nossas existências. Porque aí a pessoa às vezes fica decepcionada. Mas eu roguei tanto para Deus, para mim que acontecer isso, para acontecer aquilo, e nada aconteceu. É porque nós também não sabemos as nossas dívidas do passado, não conhecemos a nossa ficha de outras encarnações, então não sabemos quais são os nossos débitos, o que temos a se resgatar, né? Então é importante sempre pedir a Deus, que Deus realize aquilo que for melhor para mim, mas eu gostaria tanto que isso acontecesse, mas sempre pedindo o melhor que seja para mim, porque às vezes você vai pensar que aquilo vai te fazer bem e com o passar do tempo você vai analisar, você vai ver, puxa vida, se tivesse acontecido aquilo ia ser uma desgraça na minha vida. A gente não sabe, você me fala assim, você nunca sabe o que vai acontecer virando a esquina, o que você vai encontrar, né? Então a nossa vida é cheia de surpresas. E tem também a questão de que nem sempre... Por exemplo, nós pais não damos tudo que os filhos pedem, né? Porque a gente sabe o que é melhor para eles. E com Deus funciona mais perfeitamente ainda esse processo. Bom, há uma questão aqui que inclusive nós já falamos uma vez aqui no programa Presença Espírita, quando o nosso tema foi a respeito de suicídio. Muitas pessoas acreditam que nós não devemos orar para os mortos, muito menos pelos suicidas, a Rafaela pode até explicar isso. Nós atrairíamos para dentro da nossa casa esses espíritos sofredores, né? O Espiritismo desmistifica isso, né, Rafaela? Esse pensamento está correto, que a gente não deve orar pelos mortos? Exatamente, e tem muitas pessoas que têm até mesmo medo, como você mesmo falou, que acham que orando pelos que já faleceram, desencarnaram, estarão abrindo as portas da sua casa e trazendo esses espíritos para seus lares. Isso não é verdade. Nós devemos sim orar pelos que já desencarnaram, e isso a doutrina espírita muito nos orienta, o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos, porque vem a ser até mesmo um lenitivo para aquele espírito que está numa situação de sofrimento, como a Silvia falou ali do caso do suicídio. Ivone Pereira do Amaral, até mesmo, ela que foi numa das suas vidas suicida e depois veio como médium e teve aquele memorável livro que é Memórias de um Suicida, ela tinha o costume de anotar dos jornais, das revistas que ela via, os nomes dos suicidas. E com isso ela fazia orações e preces carinhosas para eles. Muitas pessoas acham que não se deve orar por eles, e é bem pelo contrário. Eles precisam da nossa prece, é um auxílio salutar, é uma ajuda que eles pedem e precisam, porque os ameniza do sofrimento, da dor, do desespero que eles estão passando. E até mesmo no momento mesmo do velório, do enterro que nós estamos participando, é um momento precioso para o espírito que ele está passando pelo evento do desligamento. E nós orando, nós auxiliamos por aquele momento em que ele está se desligando das vestes carnais e retornando à pátria espiritual. Rafaela, então, essas pessoas muitas vezes que não acham que não devem
nós não devemos orar pelos desencarnados, muitas vezes acham que existem lugares mais apropriados, quem sabe o cemitério. Você mesmo falou a questão do velório, nos templos. Aí seria o local mais indicado para as preces, para os desencarnados? Não há local indicado para preces. Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento. E há pessoas que se guardam somente para fazer as preces, por exemplo, no dia dos finados. Vão aos cemitérios, porque pensam que ali é o local certo e que a pessoa está ali recebendo a prece. Ora, nós somos espíritos imortais. O que ficou no cemitério são os nossos restos mortais. Justamente, nós não estamos mais ali. Nós devemos elevar o nosso pensamento e orar por aqueles que nós amamos. E se eles estiverem numa condição melhor, e isso até mesmo vai trazer a eles boas recordações, ânimo, porque eles se felicitam por ainda serem recordados. São simpáticos a essas preces e sentem-se felizes. Bom, o bloco passou tão rápido, a gente nem percebeu. Se você tiver pergunta, mande para a Rafaela. Agora a gente vai entrar no último bloco, dá tempo de responder mais alguma coisa. Participe do sorteio do livro Somos 6 e nós já voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Melhor não. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando a respeito do valor da prece, temos muitas perguntas aqui. Mas ainda nós recebemos uma pergunta que a pessoa quer que a Rafaela explique melhor a respeito da prece do suicida. Como nós fazemos? Nós podemos atrair esse suicida para dentro do lar, já que a prece faz a conexão, e esse suicida sofrendo manteria o clima psíquico da nossa casa perturbado? Tem uma história muito bonita que é narrada no livro Semeador de Estrelas, escrito pela Sueli Caldas, que é a história que narra vários fatos da vida do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E numa situação, alguns anos atrás, Divaldo, lendo um jornal, viu uma notícia atroz falando de um suicida, que era um senhor operário, pai de 10 filhos, e que numa dificuldade resolveu ter a infeliz ideia de jogar-se frente a um trem, numa linha férrea, suicidando-se. Ele ficou com muita pena, ficou extremamente compadecido com a situação daquele homem que havia debandado para esse abismo terrível do suicídio, e ele faz um caderninho com os nomes das pessoas que precisam de prece, e ele narra no livro que é um longo caderno, mas que ele coloca o nome do homem. E narra como o suicida do trem, sempre chamava como o suicida do trem. E toda noite, de madrugada, ele acordava-se para orar em prol daquele pobre homem que lhe dizia: oh meu Deus, tenha misericórdia desse suicida, porque quem suicida se não está muito bem do juízo? A mãe dele sempre ensinava isso, ele teve uma irmã que suicidou-se, então ele tinha um carinho imenso pelos suicidas. E passaram-se os anos e religiosamente, todas as madrugadas, ele lembrava-se do suicida do trem. Até que os anos se passaram e ele passou por um sofrimento, uma dificuldade que acarretou-lhe um grande sofrimento. E ele passou a chorar, muito desanimado da vida, muito desanimado. E não tinha consolo. De repente apareceu-lhe um espírito e falou: Divaldo, não chore, que se você chorar eu vou chorar com você. Não chore, porque você é que nos faz sorrir. E colocou a sua cabeça no ombro do Divaldo. Aí Divaldo percebeu: mas que espírito é esse que eu nunca vi, que eu nunca notei? E ele falou: Divaldo, você não me reconhece? Eu sou o suicida do trem. Durante muitas vezes, muitos anos você orou por mim e graças a você estou numa situação melhor. E eu vim essa noite justamente para confortar você, para chorar com você. Você não tem ninguém materialmente para te consolar, mas eu vim aqui. Eu vim nesse momento para te ajudar.
Nós vemos assim que a oração ela tem uma ação muito benéfica aos espíritos sofredores e eles apelam por isso, eles necessitam disso. Portanto, é uma grande caridade que nós fazemos a orar por aqueles que já desencarnaram, ainda mais nessa situação como da terrível opção pelo suicídio. Lembrando aqui mais uma vez Jesus, que dizia que não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Então né, Eulécia? Para esses que nós temos que orar, sim, né? Lembrar, ainda mais agora que se aproxima finados, né? É bom o termo de falar de oração, porque os finados estão aí e as pessoas estão com esses pensamentos que você falou, que não se deve orar, ou devemos ir no cemitério. Às vezes a pessoa vai no cemitério, levar as flores, levar a vela, por vezes é por respeito à pessoa que desencarnou, que gostava daquilo, né? Eu já conheço a pessoa que vai só por questão de respeito lá, que quer o túmulo bonitinho, né? Porque sabe que realmente a pessoa nem sempre está lá, às vezes atrai com as suas preces, ele está lá numa tarefa abençoada e como estão orando muito por ele tem que se desligar porque estão chamando ele ali, né? Mas não é, a prece, quanto mais sentimento nós colocamos na nossa oração, mais alto ela chega. Então, para atingir, como você contou essa história maravilhosa desse suicida, então foi muito bem inspirada a Rafaela a trazer essa história, porque nós sabemos que estamos numa fase que tem tanto suicídio e esperamos que alguém que esteja com este pensamento possa ter ouvido isso e saber da importância da oração e que a vida não termina aqui no corpo, não. Ela continua. Bom, uma pergunta bastante interessante. A prece de um homem de bem tem maior valor, maior eficácia frente à prece de um homem que não é do bem, que é do mal, um homem vicioso, que é cheio de problemas? Como é que Deus pesa isso, Rafaela? Sem dúvida, a prece daquele que é bom, um homem de bem, que tem boas virtudes, ela, aos olhos de Deus, ela tem mais peso. Não porque Deus ame mais o bom do que o mal, de forma alguma, mas é porque a pessoa boa já faz a prece diferente. Ela já tem uma elevação de fé, de confiança, de perseverança na vontade de Deus, uma resignação maior. E claro, vai orar com mais carinho pelaquela pessoa, podemos dizer assim, com o coração, com boas intenções. Já aquele que é vicioso, até a prece é diferente, o homem de mal. Como disse a Eulécia, que às vezes as pessoas não sabem orar. Vai orar diferente. Porque eu gostaria de comprar aquele carro, mas eu não consigo. Deus, me ajude a comprar aquele carro, me ajude a comprar aquela casa, me ajude, às vezes até negócios ilícitos, não é? A prece já vai ser diferente, já vai ter uma elevação que não podemos comparar com aquela pessoa de bem que vai fazer aquela oração com mais méritos também, de receber em prol de si, daquele que está orando, justamente aquilo que é pedido, o socorro que se é pretendido. Já o homem mau ali, ele nem, certamente não vai nem saber colocar o seu pedido de forma correta. É interessante, porque eu me lembrei de uma história que foi contada por algum convidado aqui no programa Presença Espírita, de um ônibus que estava vindo da nossa cidade, do nosso país vizinho, do Paraguai, cheio de produtos da fronteira. E antes de sair do Paraguai para aqui, a cidade de Ponta Grossa, reúnem-se as pessoas para orar, para que a polícia não pegasse. Então, polícia não fosse para a Receita Federal. Não nos pegue, para que a Polícia Federal não nos pegue. Então, ilustra bem que não sejam homens do mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas é interessante essa oração, para que a polícia não pegue, né? Bom, o que devemos dizer àquelas pessoas que dizem: não vale a pena orar, porque Deus não me atende, que foi o motivo, inclusive, desse programa, né? Da nossa telespectadora: eu estou cheio de problema, eu oro, mas Deus não me atende. Perante uma dificuldade que nós passamos, um sofrimento, que pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser uma doença
que vem a nós ou alguém que amamos. Às vezes nós nos desgostamos da vida e achamos que as nossas orações não têm efeito e que Deus não ouve as nossas rogativas. Mas todos os nossos petitórios são ouvidos. Todos os nossos petitórios são recebidos. Contudo, nem sempre a resposta vem como nós gostaríamos que ela viesse, porque aí está inserido naquele campo que nós sabemos, que nós falamos ali numa outra pergunta, das nossas provas, das nossas expiações. Claro que Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não deseja que nós sejamos infelizes, nós de forma nenhuma somos castigados também, mas nós temos que viver uma porção aí de provas e situações que fazem parte do nosso destino espiritual para o nosso progresso e para a nossa própria evolução. Porque a lei da evolução, a lei do progresso é uma lei universal, é uma lei moral que não tem escapatória. E a Terra é isso, é uma escola, é um educandário e claro que na escola vem as provas. Portanto, nós passamos por essas situações. Mas nós nunca estamos sozinhos, jamais. Nós sempre somos ouvidos e ajudados se aquela pretensão é lícita aos olhos de Deus. Então nós passamos por uma doença. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu orei por aquela pessoa que estava doente e a pessoa desencarnou. A pessoa não resistiu à doença, à cirurgia e acabou desencarnando. A pessoa tinha que passar por aquela prova, nós tínhamos que vivenciar aquele fato, mas isso não significa que a nossa oração não foi ouvida. Isso não significa também que nós não recebemos a ajuda necessária. Nós recebemos sim, justamente a força, o bom ânimo, o equilíbrio. Por isso que nós precisamos insistir na prece. E é no momento de dificuldade e de sofrimento que nós devemos saber orar. Porque o que acontece? Tem pessoas que nos falam também que no momento que elas estão passando por aquele sofrimento, por aquela dor, a perda do emprego, a perda de um matrimônio que terminou, que ocorreu o divórcio, a separação, é naquele momento que nós precisamos orar. E acontece o contrário, as pessoas se desequilibram, se desesperam e não conseguem formalizar a oração. Aí esquecem desse poder maravilhoso, desse manancial de poder que está à nossa disposição, que é a ferramenta da oração. E passam a desesperar-se quando é nesse momento que nós devemos nos equilibrar, orar, para justamente receber a orientação da espiritualidade maior. Talvez nós não tenhamos abreviado aquele problema, porque faz parte da nossa jornada evolutiva terrena passar por aquele problema, por aquela doença, por aquela perda, por aquela situação. Todavia, os espíritos vão nos orientar uma solução para nos ajudar a sair daquela circunstância ou nos dar força e ânimo para enfrentar aquele sofrimento, aquela dor que nós estamos passando. E aqui é importante uma colocação também, que orar a gente aprende muito com os pais também, né? A gente se lembra da infância, quando a nossa mãe nos ensinava a orar, inclusive de mãos postas, orar o Pai Nosso, Ave Maria, porque a família era católica. E parece que isso está se perdendo, né, Rafaela? Porque as pessoas... Sabe que você lembrou bem, Silvia? Hoje as mães não têm tempo de oração, né? Elas se preocupam tanto com os filhos da formação acadêmica, da formação, digamos, acadêmica da vida, que esquece essa parte espiritual. Porque não tem tempo de levar uma criança na catequese, na evangelização, né? Onde você, qual for a sua religião. Nós mães, às vezes, pecamos nisso, procurando as melhores escolas, ficamos pesquisando, visitando qual escola que vai ser melhor, que vai trazer maiores conhecimentos intelectuais para nossos filhos, mas justamente não pensamos, mas o nosso filho também precisa de uma evangelização infantil, ou se é de outra religião, de uma catequese, de uma orientação religiosa, e não temos essa prática. E o Espiritismo nos ensina muito o culto do Evangelho no lar, que nós
é uma oportunidade muito preciosa que nós devemos fazer uso. O culto do Evangelho, uma vez por semana, reúne a família, inclusive as crianças, postos todos, abrimos uma página do Evangelho e fazemos um comentário precioso, e isso vai nos atrair o concurso dos bons espíritos e até mesmo espíritos familiares, simpáticos à nossa família, talvez até nossos familiares mesmo, que já desencarnaram, já estão na vida espiritual e vêm nos fazer essa visita, acompanhar, comungar conosco desse momento de oração. Bom, nós terminamos o nosso tema de hoje. Agradecemos a Rafaela pelos esclarecimentos e vamos então pedir a ela para sortear o livro Somos Seis, da psicografia de Francisco Obrigada Cândido Xavier. Audiência, muitos participantes. Muitos participantes, livro bem concorrido. Bom, vai vamos ficar lá. aqui com o nosso cinegrafista, o João Leal, aqui na TV Vila Velha. Melissa L. Fernandes foi a ganhadora do livro Somos Seis. Então você deve procurar aqui na TV Vila Velha com o João Leal e fazer, refletir a respeito dessas histórias verídicas, que nos chocam um pouco pela dor do tipo de desencarnação, mas os espíritos dizem que eles continuam vivendo do outro lado, que nós não devemos nos desesperar, que o nosso desespero reflete neles, por isso a gente deve seguir com a nossa vida, com a confiança em Deus. Obrigada, Rafaela, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Semana que vem estamos ao vivo com o programa de perguntas e respostas. Já vão preparando as suas. Nós voltamos quinta-feira que vem. Boa noite. Boa noite.